Talvez você foi começar a escrever, você viu que tinha 1 milhão de possibilidades do que você podia escrever, tem 1 milhão de caminhos, tá ligado? Você não consegue, você tem uma ideia, mas você não consegue trabalhar naquela ideia direito. E quando você vai trabalhar nela, você pensa, mas desse jeito não seria mais fácil? Desse jeito não seria melhor? Desse jeito não iria ficar mais maneiro na minha história? Enfim, tem 1 milhão de... Quando você vai escrever, tem 1 milhão de possibilidades. Talvez o seu problema nem seja a página em branco. Talvez o seu problema seja que você não consegue prosseguir com a sua história. Você não sabe para qual caminho ir. E nesse vídeo eu vou ensinar duas coisas, dois assuntos muito importantes, dois pontos muito importantes na hora de escrever ali, que você já deve ter ouvido em outro lugar. E com você trabalhando neles, com você tendo a visão certa deles, eles vão diminuir muito os caminhos para onde a sua história pode ir. E você pensa, mas isso não vai me atrapalhar? Não, porque com menos caminhos para onde você ir, tem mais chance de você achar o caminho certo. Tem mais chance de você criar, até porque na história você está criando, tem mais chance de você criar o caminho correto para onde a sua história deve ir. Entenda, tem vários caminhos, um deles é o certo. Então é melhor que tenha menos caminhos, entende? É uma analogia que eu tenho que fazer, mas enfim, vou ensinar aqui, ó. Uma das coisas que eu queria falar é que uma das primeiras filosofias, né, digamos assim, a primeira frase bonitinha que eu criei como escritor é: quanto mais você souber sobre o que você vai escrever, mais fácil e mais prazeroso vai ser a sua escrita. Quanto mais você souber sobre o que você vai escrever antes de você começar a escrever, não só mais fácil, como também mais prazeroso vai ser o ato de escrever. Entende? Então, vamos começar. Tem duas coisas que você tem que decidir antes de começar a escrever essa história. Que se você tiver essas coisas já mapeadas, se você já entender essas duas coisas direito, eles vão diminuir muito o caminho do que você vai escrever. Essas coisas são o tema e o tom da história. O tema ele é muito importante porque o tema é sobre o que a sua história quer falar, é o que a sua história quer dizer. E tipo assim, muita gente eu já ouvi falar de muita gente que tem dificuldade para escolher o tema. O tema, ele é tipo a moral da sua história. Ele é tipo o que a sua história é contar. Então eu vou te dar uma dica. Não se importe com qual é o tema da sua história. O tema em si, ele é importante para a sua história, para te ajudar a escrever. Mas qual é o tema? Isso não é importante. Não é importante qual o tema, mas o tema é importante, entende? Por exemplo, você tem uma ideia e você pensa, você pensa na ideia e você pensa, tá, qual o tema que eu posso explicar com isso? Entende? Vamos dizer, você tem uma ideia sobre uma criança, de uma história envolvendo uma criança abandonada. Já sei. Você tem uma ideia de uma história onde tem uma criança que foi adotada por uma família. Então o tema dessa história é famílias, uma família. O tema dessa história poderia ser uma família na vida de uma criança faz uma grande diferença positiva. Tá vendo aí, ó? Eu criei o tema a partir da ideia, porque o tema em si não importa. Você teve a ideia, leve 2-3 segundos para escolher o tema, porque o tema ele é só importante para você escrever. E por que o tema é importante para você escrever? Porque o tema ele vai controlar os diálogos da sua fala, para onde a sua história deve ir, entende? Se você sabe o começo da sua história e você sabe que no final a sua história deve dizer: uma família na vida de uma criança ajuda muito, deixa ela mais feliz, não é necessário, mas deixa ela mais feliz. Desculpa.
uma família na vida de uma criança ajuda ela a ficar mais feliz. Então, com um tema você já sabe que todas as falas dessa história, que tudo que acontecer nessa história deve de alguma forma levar para isso. Toda trama que tiver na sua história, se a sua história tiver 3, 5 tramas, cada uma dessas tramas deve de alguma forma levar para a trama final, que é isso, que é essa moral da história, que é a moral da história é o tema. Então, se na sua história você não sabe como prosseguir, lembra do tema. Então você tem que de alguma forma contar o tema, só que tem que ser de uma forma sutil, é claro, porque se não ficar de uma forma sutil, fica ruim, né? Fica paia, digamos assim. Então, com um tema lá, se a pessoa entende, ele tá me contando uma história, com um tema lá fica mais fácil da pessoa entender pra onde a história tá indo. Aí não fica aquele negócio estranho de você começar um filme e terminar num negócio completamente diferente do que você começou. Entende? E isso te ajuda porque se você sabe, se tem 30 se você vai escrever um diálogo, por exemplo, na sua história, e tem 30 mil opções de diálogos, né, que você vai fazer naquele momento. Vamos usar um exemplo mais específico aqui. Se tem um momento em que você sabe que uma enfermeira vai ter que conversar com um pirata, e o tema da sua história é guerras são ruins, guerras matam, guerras não são boas. Se o tema da sua história é isso, então você já sabe que no seu diálogo você vai levar isso. Entende? Que você tem 30 mil opções de diálogo, mas agora você sabe que você tem que fazer um diálogo que leve as pessoas a interpretarem que guerras são ruins, de alguma forma. Ou então ele vai falar alguma coisa que vai ajudar você a entender outra coisa na sua história, que entendendo essa outra coisa vai fazer você entender guerras são ruins. É assim que funciona o diálogo. É assim que funciona o tema. O tema ele diminui muito as variáveis. Ele diminui muito os caminhos para onde você tem que ir. Aí isso te ajuda a saber qual é o caminho certo para a história. Se você tem que escrever alguma coisa e tem 1 milhão de opções, vai pela que aponta o tema. E o outro ponto é o tom, como eu já falei. O tom ele é muito importante porque o tom ele controla as sensações. Qual é a sensação? É de tensão? É de leveza? Melancolia? Qual é a sensação que você quer passar? O tom ele é um sentimento. O tom ele é o sentimento mais... O tom ele é um sentimento praticamente. O tom é um sentimento que vai aparecer no começo da sua história e não vai sumir em nenhum momento do começo até o final. Porque é ele que dá a cara da sua história. É ele que diz sobre o que... É ele que diz como a sua história vai ser. Como as pessoas vão interpretar a sua história. Então se o tema for de tensão... Não, se o tom for de tensão, desculpa. Se o tom for de tensão, o tom não pode desaparecer. O tom ele deve continuar lá. Seja, ele pode estar bem pequenininho, tá ligado? Ele pode quase não estar aparecendo. Você pode quase não estar sentindo. Mas você deixar de sentir... Aí já era. O tom. E como é que o tom te ajuda a ficar com. A não ficar com a página em branco, né? Como é que ele ajuda? O tom ele ajuda porque se você sabe que na sua história tem que ter tensão a todo momento, tem que ter o sentimento de medo a todo momento, por exemplo, vamos dizer que o tom seja medo. Se você sabe que na sua história tem que ter o sentimento de medo a todo momento, você já descarta milhões de possibilidades de como vai ser a cena a seguir que você vai escrever. Você sabe que você tem que escrever um diálogo, uma cena, um momento, mas você não sabe exatamente como é que ele vai ser e você está na dúvida. Se você sabe que você precisa fazer com que essa cena transmita um sentimento de medo para quem está lendo, você já diminui muito as possibilidades de como continuar, de como escrever aquilo.
você já tirou, sei lá, 50%, 75% das possibilidades. Agora você sabe, independente do que eu escreva, tem que levar a medo. Então você vai descartar a possibilidade de escrever uma cena onde vai ter uma piadinha. Você vai descartar a possibilidade de escrever uma cena onde eles ficam falando muito lento, muita frescurinha. Você vai esquecer, perder a possibilidade de escrever uma cena onde dois personagens demonstram amor entre eles. Entende? Porque você sabe que ali precisa ter medo. E então, se você sabe que a cena precisa ter medo, você automaticamente tira todas as outras possibilidades. Você automaticamente deixa o caminho muito mais livre, a visão muito mais limpa do que você vai escrever. E com essas duas coisas juntas, com o tema e o tom, fica muito mais fácil e mais simples de entender. Então, foi isso o vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, por favor. E se você quiser saber mais sobre como passar sentimentos e coisa na sua história, e isso na sua história, assista esse meu outro vídeo aqui, onde eu falo sobre... Pô, agora eu esqueci. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre tom, assista esse meu outro vídeo aqui onde eu explico como você pode encaixar tom nas suas histórias.